Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Jornada da Alma. E hoje eu quero trazer um caso de psicoterapia que eu batizei de Crenças e Sombras da Vida Real, que pode aí ajudar algumas pessoas que se podem se identificar com este caso, que é muito mais comum do que a gente imagina. Esse caso já é um pouco antigo aqui, tem mais de um ano, mas ele é um caso assim que nos convida aí a fazer uma reflexão, né, das nossas crenças, do que tem no nosso inconsciente, que nos faz buscar aqui relacionamentos afetivos que não são compatíveis. A gente que trazem aí sofrimento, traz frustração, decepção, que em última instância tudo isso faz parte do sistema de pensamento do ego. Porque em última instância, como a gente sabe aqui nos estudos não duais do Curso em Milagres e do Joel, não existe isso. Nós somos invulneráveis e impecáveis e o Filho de Deus não pode ser magoado, atacado, ferido. Mas como nós estamos ainda utilizando essa mente, que é a mente chamada por Joel de mente condicionada e pelo curso é a mente separada, a gente acredita que esse ataque, né, essa dor, esse sofrimento é nosso. Ok, então vamos trabalhar aí as questões primeiro humanas e depois a gente começa a fazer uma transição para o eu real, né? Então a ideia sempre é, em última instância, dissolver essa identificação com o eu separado, com esse eu aqui limitado, condicionado, e começar a reconhecer a minha santidade e a minha consciência que eu sou. Então eu vou trazer aqui um pouco dessa história. Claro que os nomes vão ser ocultados, né, para preservar aí a cliente, né, ou paciente, seja o nome que for dado. E é bem interessante porque a gente vai descascando aqui a cebola, né, que a gente fala, porque são camadas e camadas. Então, vamos começar aqui a fazer um resumo dessa história aqui e trazer aqui o problema em si, né, entre aspas, né, e a solução também para isso, claro, né. A gente tem que sempre aqui buscar já resolver, quando a pessoa traz aqui a questão que ela quer trabalhar, ela já tem que sair aí com um direcionamento de como solucionar isso. Então a cura da mente, que é pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tudo é espiritual, só existe uma mente espiritual, só existe um universo espiritual. E nós somos espírito, antes de tudo. O verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo. Então nós somos só o canal, é a ferramenta aqui pela qual compartilhamos a mente, permitindo aí que o Espírito Santo use a nossa mente para compartilhar com o irmão. Então essa história aqui dessa personagem, né, é uma feminina, é uma personagem muito inteligente, muito bonita, tem aí uma sensibilidade, né, é mãe, é uma pessoa muito querida. Só que após um divórcio, né, de um casamento que durou aí 10 anos, ela começou a se relacionar com pretendentes, vamos colocar assim, que eram comprometidos, todos eles, né? Então vamos supor que ela tenha tido aí uns, talvez 5, né? Durante uma jornada aí de 4 anos, talvez, não sei. Todos eles eram comprometidos. Então a gente começou a descascar aí, né, essas camadas para a gente identificar. E é claro, como o curso diz, tudo aqui é passado. Nada do que está acontecendo agora esse efeito, essa causa, né? O efeito da causa não é o agora. Ele é algo do passado que está sendo agora projetado, está vindo à tona, né? Então, à medida que a gente foi conversando, né, e fomos buscando aí decifrar essas crenças, identificamos aí uma história dela com o pai, aos 2 anos de idade, onde a mãe se divorcia do pai por uma questão de alcoolismo, e aos 2 anos ela vê o pai indo embora. Muito provavelmente nessa fase ela deve ter absorvido ali no inconsciente que ela estava sendo abandonada, rejeitada, e perdeu o amor ali, né? A segurança e a proteção da figura masculina, né? A figura paterna. E isso gerou uma sombra. Quem já leu o livro Sombras Psicológicas, do professor Hélio Couto, vai entender o que eu estou falando, porque ele fala disso nesse livro, e quem não leu eu recomendo, é muito bom esse livro, até para questões pessoais mesmo, né? Vale a pena explorar essa obra. Então se gerou ali uma sombra,
vai para o inconsciente, não é percebido pela pessoa, a gente está inconsciente, né? Quem não estuda essas coisas aqui passa a vida inconsciente e não tem noção disso, a não ser que ela, por uma fagulha aí de curiosidade, começa a questionar e fala, nossa, mas por que eu só tenho esse tipo de relacionamento? Então ela tem um desejo de investigar e buscar ajuda para poder entender esse padrão dela. Caso contrário, a pessoa vai repetindo isso até o fim da vida e não vai entendendo os motivos, né? E aí essa projeção partiu pro ex-marido no sentido de ela também procurar um parceiro alcoólatra que não tinha muita proximidade depois do casamento, então era uma pessoa mais fria, reservada, e então assim, eles dois, na verdade, estavam pedindo amor, né, um pro outro, né, então havia frustração, decepção de ambas as partes, uma falta de conexão verdadeira ali. Por quê? Porque muito provavelmente se criou ali na mente os personagens ideais, que é o que a gente faz, né? Que a gente fala, nossa, eu não imaginei que essa pessoa fosse desse jeito, ela agiu tal forma comigo, eu achava que a pessoa era isso, que era aquilo, né? E na verdade a pessoa é o que é, ela não é nem boa nem ruim, ela é o que é. A questão é que nós estamos enxergando o outro ou o mundo a partir da nossa crenças, a partir do nosso pacote de informação. Por isso que Joel bate muito nessa tecla aqui dos pares de opostos, né? E o Curso em Milagres vai para os exercícios de neutralidade, onde nada tem significado. Eu vejo um mundo sem significado, né? Eu não estou transtornado pela razão que eu imagino, né? Eu não estou sendo atacado pela razão que eu imagino. Por quê? Porque é uma aparência. Então a mente, a partir dos 5 sentidos e do pacote de informação que eu tenho, eu vou interpretar pessoas, objetos, baseados nessas informações. Isso vale para tudo, não só no caso aqui de relacionamento afetivo, mas para emprego, chefe, família, né, e por aí vai. Então nós descobrimos isso, né, que tem a ver com o pai, e aí dessa fase, né, seguinte do divórcio, começa a ir vir vários parceiros, até parceiros interessantes que estão dispostos a ficar, né, estão dispostos a assumi-la, tal. Só que ela, quando ela tem uma iminência ali de que vai dar certo, ou que a pessoa ela vai realmente desistir, ou, né, a pessoa demora um pouco mais, porque não é uma coisa simples, né? Você tá mexendo com outras vidas, com outras histórias, e existe uma complexidade por trás disso, né? Porque você está lidando com as crenças do outro também, e cada um tem um jeito de lidar com essa situação. A pessoa tem uma expectativa sobre o outro, e as coisas têm que acontecer do jeito dela, né? Sem respeitar o outro. Então, assim, se o outro demora muito para tomar uma decisão, a pessoa já fica magoada, ressentida, frustrada, ela não quer mais. Então ela começa a se auto-sabotar ali. Nós não sabemos o roteiro de ninguém, né? Como diz o Hélio Couto, todo mundo um dia aqui nessa terra aqui, todos os dias há um casamento e um divórcio. Então assim, essa terra é o que é. Nós não estamos aqui para fazer julgamento, estamos aqui apenas para compreender e estender perdão para tudo, que é a proposta do Curso em Milagres. Então ela não consegue perceber isso, ela não tem essa visão de que ela só busca esse tipo de parceiro e ela se sabota. Então, quando o pretendente ali tem uma possibilidade grande dele realmente tomar uma decisão e escolher ela, há ali uma autossabotagem, agora ela não quer mais. Então aí ela já julga o outro como sendo mal, que atacou ela, que destruiu a vida dela. Peguei ranço desse homem. Ele é um frouxo, ele é isso, ele é aquilo. Isso é uma autossabotagem, além de ter projetado suas crenças e as suas expectativas, né, e criado um personagem na mente que não correspondeu às suas expectativas, né? E aí vem todo o sofrimento, a dor, a tristeza, a negação da realidade, que aí tá gerando, né, essa insatisfação, essa tristeza, né, esse conflito interno. E aí entra a culpa. Então, além de se culpar, culpa o outro, né? Por quê? Porque projetou o amor fora também. Então, queria o amor do pai ali, a segurança, a proteção, porque muitas vezes essa personagem chegou a comentar que, por ela ter 2 filhos pequenos, é muito difícil para ela
seguir sozinha. Então, ela projetava, né, uma figura masculina forte ali que lhe desse suporte, né, nessa fase. Que não está errado nem certo, essa não é a questão, mas a questão é a projeção daquilo que ela não teve lá atrás, que ela achou que perdeu. Então, agora tem que vir um masculino, né, que supra essa necessidade dela. E assim vai se seguindo, um atrás do outro. Então, como a gente sabe, quando você não resolve uma sombra, ela vai continuar vindo até que você olhe para ela e diga: eu vou resolver isso aqui, eu vou olhar de frente para isso aqui. Então vai ficando pior a cada história. Então é um personagem que começa mais ou menos, depois vem um outro mais complexo, depois vem um outro mais que demora mais, causa mais dor e por aí vai. Então as sombras, elas podem parecer algo negativo, mas elas são fundamentais para a gente olhar e tomar a decisão, né? A escolha de poder liberar, transformar essas sombras. Então tem aí uma questão de autopunição, culpa na mente e medo, claro, que é o sistema de pensamento do ego aqui. Esses compostos, né? Eles são o fator principal de todo o sofrimento aqui. Então, em última instância, é culpa. Eu sou culpada pelo meu pai ter ido embora. Agora eu não tenho direito ao amor, não sou merecedora, não mereço amor, não mereço aqui uma companhia, né? Porque eu sou culpada. Então, aonde está a solução de tudo isso? É o Espírito Santo fazendo na mente, né? Curando a mente da culpa, autopunição e estendendo o perdão para si mesmo e para toda essa situação, para toda essa história. E aí vai se trabalhando aos poucos. É gradual, porque depende da identificação de cada um com a história, com a dor, com o sofrimento. E Jesus, o Espírito Santo, ele respeita o tempo, ele respeita ali o tanto de resistência que se tem para soltar isso. Mas tem que confiar. É como diz o desaparecimento do universo, que estenda somente a confiança, seja fiel ao Espírito Santo, confie e deixe o resto com ele. E aí as pessoas acham simples demais, elas duvidam. Por quê? Porque o ego leva você a acreditar que tudo que é fácil aqui não é verdadeiro, não pode ser, mas pode. Só que precisa ter, né, uma disposição, aí, uma paciência e dedicação para que isso seja dissolvido e curado. Então, essa personagem ainda está aqui, está aos poucos, mas já tem lucidez na mente, tem compreensão, mas ainda tem medo, tem culpa. E um outro ponto interessante dessa história é que agora que o marido é um ex-marido e ele dá pensão, tem um outro fator aí que agora ela tem medo do ex-marido, de magoá-la, né? Ela teme, porque como ele é o detentor, né, do financeiro ali, a pessoa colocou o personagem num patamar, num pedestal, como se esse dinheiro fosse a força, se fosse o poder do outro sobre ela. Olha também outra questão para ser resolvida. Então não é só a questão de relacionamento afetivo ali, de busca por um companheiro e busca por amor, mas também resolver a percepção equivocada de que o outro pode te atacar, pode te ferir. Claro que no corpo físico pode mesmo, mas não é disso que nós estamos falando, né? É de um medo inconsciente ali, de acreditar que por o outro ter dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser com ela. E a gente nem sabe se pode mesmo, porque como é tudo criação da mente, né? Fantasia ali, eu estou vendo a partir do meu campo de crença e de informação. Então, nada, na verdade, é o que parece ser, né? Mas a mente faz você acreditar nessas histórias e aí você cria a tua realidade em cima disso. Então, é essa a história. Este é um caso aqui de psicoterapia que já melhorou bastante, já teve alguns resultados, amadureceu emocionalmente, espiritualmente, mas ainda tem um caminho para percorrer por causa da resistência. E isso nós temos, de um jeito ou de outro. Isso é algo comum, às vezes, aqui, né? A gente tem uma resistência de olhar para a verdade, para Deus, para o amor e entregar tudo. É da mente condicionada isso e vamos respeitar e trabalhar gradualmente, acreditando no Espírito Santo. Então é isso, gente. Espero que isso tenha ajudado.
né? Compartilhe com alguém que você acha que pode ser útil. E traremos em breve mais casos aqui, casos reais de crenças e sombras da psicoterapia. Um grande beijo e paz e graça.